Aprovado a toque de caixa na semana passada, o projeto que libera recursos bloqueados, incluindo o antigo orçamento secreto, tem como principal beneficiado o Amapá, estado de Davi Alcolumbre. É coincidência, André Anelli? Pois é, né, Evandro? Justamente o Amapá, que é o segundo estado menos populoso do Brasil e que vai, então, receber a maior parte desses recursos que, como você disse, né, Evandro, são recursos que foram bloqueados em anos anteriores e agora houve, então, uma decisão por meio do Congresso Nacional aqui de desbloqueio desses recursos que são também conhecidos como restos a pagar não processados. São cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais e aproximadamente 11% desse total, cerca de 500 milhões de reais, vão justamente para o estado do Amapá, que, como você disse, né, Evandro, coincidentemente é o estado que é representado pelo senador Davi Alcolumbre, presidente aqui da casa. O senador, inclusive, tem sido procurado a respeito desse levantamento que foi divulgado pelo Conselho de Fiscalização e Controle Financeiro da Câmara dos Deputados, mas o senador não tem visto nenhum problema nesse tipo de alocação de recursos para o estado do Amapá. E a gente relembra também que o estado do Amapá, ao receber esse percentual de cerca de 11%, então equivalente a 500 milhões de reais, como eu disse, o estado fica à frente de estados bem mais populosos, a exemplo do estado de São Paulo, onde se concentra a maior parte dos moradores do Brasil e que não chega nem perto, então, desse montante, vai ficar com em torno de 350 milhões de reais. O governo federal, por outro lado, ainda não se manifestou em relação à divisão, à distribuição desses recursos, mas a gente destaca aqui que a liberação desse pagamento acontece justamente em um momento que o executivo vem tentando fechar as contas públicas no sentido de cumprir o arcabouço fiscal e esse montante, então, acaba fazendo com que esse objetivo, que é buscado pelo Executivo Federal, fique mais difícil nesse momento. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. Eu quero saber de você, Zé Maria Trindade. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá para o André Anelli. Há muita coincidência nisso? Pois é. Olha, logo depois que deixou a presidência da República, José Sarney fez um levantamento e ele poderia ser eleito em vários estados, mas no Amapá seria melhor. Ele não se candidatou pelo Maranhão, que a chapa já estava completa, né? Com a filha dele e com Edson Lobão enfim, ele tinha compromissos. Ele foi para o Amapá e enterrou dinheiro no Amapá. E agora, Davi Alcolumbre é o novo José Sarney do Amapá, porque ele está empurrando dinheiro no estado. É um estado pequeno, 800 mil habitantes, né? Não é o menor, porque Roraima é o menor em número de habitantes, tem 750 mil, mas são equivalentes. Esses estados pequenos, veja que desequilíbrio. Eles têm 3 senadores e 8 deputados. Os senadores têm uma possibilidade de mandar emendas ao orçamento, né, as tais emendas parlamentares, muito maior do que dos deputados. Eles podem mandar ali 70 milhões de reais, os 3. E os deputados, 40 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. No total, juntando os 8 deputados e 3 senadores para um estado como o Amapá, de 800 mil habitantes, dá 300 milhões de reais. Então, eles empurram 300 milhões de reais em emendas parlamentares no estado de 800 mil habitantes, que tem 16. O Amapá tem 16 municípios. É muito dinheiro, mas não estão satisfeitos. Usando esse poder político de sufocar o Amapá do Davi Alcolumbre, né, ele empurra mais dinheiro. Então, meus amigos, o Amapá está nadando em dinheiro mais uma vez. É muita grana federal derramada lá. Acho que todo mundo lá tem um cargo ou deve ter alguma teta no governo federal. Não é possível tanto dinheiro assim para 800 mil habitantes, que é do tamanho de uma cidade aí do interior de São Paulo, né? Fala, Gani. Não, depois da renda per capita, adorei esse critério. Agora vem emenda per capita, né? Vamos calcular a emenda per capita, que é justamente o que o Zé né, levantou. Quer dizer, é muito dinheiro para o número de habitantes, né? Isso não faz o menor sentido. Agora, o Davi Alcolumbre, ele cresceu muito, derrotou o Renan Calheiros, né? O todo-poderoso Renan Calheiros.
continuou exercendo o seu poder enquanto Rodrigo Pacheco era o presidente do Senado e volta à cena, né? Quer dizer, ele permanece. Isso tem um nome, né? Ele conseguiu garantir a distribuição de emendas, né? E crescer essa distribuição de emendas. Ele foi aí um dos articuladores das emendas do relator, que ficou conhecido como orçamento secreto, né? E mantém toda essa política, principalmente aí, como o Zé descreveu muito bem, para o seu quintal ali eleitoral. O Fábio Piperno, Davi Alcolumbre, diz que esse dinheiro é para ajudar a concluir as obras que estão paradas lá no estado do Amapá. Deve ter bastante obra parada, né? Porque é uma dinheirama, mas que não resolve o problema de um dos estados mais pobres do Brasil. Qualquer indicador que você pega, o Amapá está lá, enfim, na rabeira, brigando lá com um ou outro estado, mas ele disputa. Inclusive, eu peguei aí, ontem eu citei aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Se você pegar os 10 municípios mais violentos do país, o maior número de homicídios per capita, a Bahia tem vários municípios nessa lista e o Amapá tem 2. 2 desses 16 que o Zé citou estão lá na lista top 10 do Brasil, inclusive a capital, Macapá. Então, esse dinheiro não deve estar resolvendo muita coisa por enquanto. E aí não é de hoje, como o Zé muito bem lembrou, não é algo da gestão Alcolumbre. Não. Quer dizer, o Amapá, ele teve, entre os seus representantes no Senado, um ex-todo-poderoso presidente da República, José Sarney. E nem assim. Então tem, olha, algo de podre que acontece no reino do Macapá. Arremate, secreto. A emenda per capita que o Alan falava são R$625 por pessoa. Nossa, é grana, hein? Por ano, né, no caso. Mas é como se fosse uma Bolsa Família, né? Por pessoa. Mas é fácil de rastrear. Se o Alcolumbre está falando que é para obras, deve ser fácil verificar quais obras e a conclusão dessas obras. E se em lugar de obras, por exemplo, muito bem o que falava Piperno, não é mandado para articular mais estrutura para a polícia do Amapá, não seria melhor para pelo menos tirar esses 2 dos 16 municípios dessa lamentável estatística de ruim que tem o Estado em termos de segurança?